Hoje é dia de Hoje é dia de VMware on Cloud, cara. VMware on Cloud. Na verdade, VMware on Cloud parte 2, né? Isso, continua aquele papo que a gente começou há um tempinho já. O Alan já participou com a gente, né, Alan? O Alan é da Triple S. Rapidinho, dá 30 segundinhos de novo aí, o Alan, só para o pessoal que não o conhece, conhecê-lo. Tranquilo. Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Meu nome é Alan, sou recurso lá na Triple S, eu sou responsável pela parte de serviços. E a gente conversou já na nossa última live, falamos um pouquinho sobre o VMware Cloud na AWS, né? Falamos sobre as características do serviço, etc. Então, estou aqui hoje junto com a da Rede, que é o nosso parceiro principal com a AWS. Nós trabalhamos em conjunto, então eles são os caras mais fortes que a gente conhece na parte de AWS nativa. Né? A gente tem a característica nossa de ser muito forte com o VMware Cloud, então uma série de VMware e VMware Cloud também. A gente está numa jornada em conjunto, então é uma parceria forte, assim como a AWS fez uma parceria com a VMware, a gente também fez uma parceria com a da Rede, a gente está nessa mesma linha. E aqui a gente está aqui hoje para mostrar o que a gente está fazendo em conjunto e apresentar para vocês mais algumas coisas que a gente pode aproveitar, utilizando bem a expertise de cada uma das consultorias aqui. Beleza? Então, acho que só um briefzinho rápido, só para falar sobre mim de novo, para quem não conheceu. Tá? E, Flavinho, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Quando vocês quiserem tocar o barco, a gente vai tocar aqui. Beleza? Não, fechado. A gente agradece aqui, cara, a parceria de sempre. Esse é um tema bem obscuro para boa parte da galera, né? Então, que é a parte de VMware on Cloud, né? Um pouco dos dois mundos, né? Ou a galera é muito de AWS, ou ela é muito de on-premise. E vocês estão exatamente nessa ponte entre um e outro, né? Bom, vamos lá. Você quer fazer um overview rápido sobre o que a gente falou na semana passada, há umas 3 semanas atrás, e depois continuar? Tranquilo, vamos embora. Vamos lá, pessoal. Então, falando bem rápido, tá? Vou gastar no máximo 5 minutos. VMware e AWS fizeram a parceria para justamente poder entregar o melhor dos dois mundos, né? O que você tem dentro de casa, uma cloud privada para uma nuvem pública que é AWS com alta flexibilidade, escala global, etc. Né? Isso aqui é o que a gente chama de cloud híbrida de verdade. Tá? Então, o que nós temos agora junto com a VMware, né? Mesmo a gente falou sobre como era o modelo, né? Como um serviço consistente, portável, integrado para qualquer aplicação. A visão geral era esta, né? Então, nós tínhamos o ambiente on-premise, característica tradicional de um ambiente on-premise, com servidores físicos, storage switch, e dentro da AWS, a mesma característica de software, né? Então, vSphere, vSAN, NSX, tudo rodando integrado numa estrutura global, né? Aquelas mesmas características de você poder transportar um workload de um lado para o outro sem ter qualquer problema de falha. Comunicação TCP, você pode ter uma extensão da rede de um lado para o outro, isso também a gente falou na última vez, né? Características de auto-scale, auto-remediação também. E hoje a gente vai tentar falar um pouquinho mais na prática do que seria cada um desses itens aqui, por exemplo. Como é que funciona a auto-remediação, como é que é a estrutura interna dentro do VMware Cloud, como é que é a parte de conectividade e falar sobre um ponto específico que é ENI. Quem que é esse cara, né? O que ele faz para a gente, o que ele resolve para a gente. Vou colocar um ponteirinho aqui na tela para a gente ficar mais fácil de ficar mostrando. Tá. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a comunicação que está entre esse miolinho aqui, beleza? Então, de novo, esse daqui era uma visão que a gente falou sobre a zona de disponibilidade, como é que funcionava, as diferenças. A gente falou sobre o serviço, que era um serviço em nuvem, completamente gerenciado, né? A VMware que gerencia todo esse ambiente. E vou pegar mais algumas coisinhas aqui, só um minutinho. Vamos lá. A gente falou sobre a parte de responsabilidades, né? O que o cliente é responsável, o que a VMware é responsável, né? Basicamente, o cliente é só adicionar deploy, né? A VMware faz tudo o restante. A gente falou sobre os modelos de contratação. O Ferrari até participou com a gente aquele dia para explicar como é que seria o modelo de contratação, né? Você tem sob demanda, por anos, reserva como RI, reserva, né? E tem os benefícios, né, de algumas desses modelos de contratação. Falamos do approach, que era manter e expandir o data center, consolidar e migrar, e o reduzir e eliminar, né, que são basicamente as fases de uma jornada para a cloud. Né.
A gente falou também sobre alguns casos de uso, né? A gente falou sobre o modelo de disaster recovery, falamos sobre extensão de data center, falamos sobre cloud migration e sobre as características de novas aplicações, né? Que a gente chama de, vamos falar de cloud native, né? A gente falou rapidamente sobre os modelos de uns casos de uso sobre clientes. Isso aqui era para a parte de disaster recovery, que ele teve um ganho utilizando o VMware Cloud, né? Essa aqui foi para a extensão do data center, ele precisava crescer rapidamente o ambiente para a parte de jogos. A parte de migração, a gente teve um outro case aqui, que é a migração para nuvem híbrida sem interrupção, também foi um grande ponto para eles, né? Acabou reduzindo muito tempo. E a Stagecoach também tinha aquela característica de poder fazer uma migração rápida de aplicação. Então, utilizou a característica de facilidade de deploy, manter as mesmas características para poder fazer uma implementação mais segura. A gente falou também sobre a parte de economia, a gente aqui são alguns dados específicos, tá? Alguns valores que eram exclusivos do VMware Cloud, que era você não ter retrabalho, né? Porque o mesmo painel, né? O mesmo painel que dentro de casa é o mesmo que você vai ter lá, não precisa capacitar ninguém, né? As mesmas ferramentas que você usa são as mesmas que você tem que utilizar por lá. Aqui você mantém toda a sua parte de investimento e ele se paga. Ele se paga justamente porque o custo maior é quando você tem um projeto de migração nativa pura, né? O famoso lift and shift, quando você tem que reescrever tudo, isso aqui você elimina basicamente com o VMware Cloud, tá? Então, acho que foi isso aqui que a gente falou na semana passada, tá? Só foi um resumo bem rápido. O que eu vou fazer, pessoal? Hoje eu vou falar um pouquinho mais do SDDC em si. Então, o que é o SDDC no VMware Cloud? Tá? Então, vamos falar um pouco do SDDC agora. Então, o que é aquele ambiente dentro do VMware Cloud? Né? Como a gente falou, são máquinas físicas, máquinas provisionadas e gerenciadas pela AWS. Aqui algumas características de configuração. Então, o que ele permite de capacidade? Então, quando a gente fala do VMware Cloud, até onde eu posso escalar lá dentro. Então, eu posso criar até 10 SDDCs, com 20 vSphere por cluster, e 16 hosts por cluster, desculpa. Tá? E eu posso criar até 10 SDDCs. Então, eu tenho um SDDC com 16 hosts, posso crescer até 10 e trabalhar alguns modelos que eu vou apresentar para vocês aqui. Tá? Isso aqui é uma tela para apresentar rapidamente como é que é a parte de contratação. Depois eu faço uma demonstração rápida para vocês entenderem, né? Aqui, basicamente, você seleciona qual vai ser o nome, região, número de hosts, e são o que você quer fazer, se você quer adicionar ou não, e aqui ele dá um resumo do que são as máquinas. Mas aí, um slide mais para frente, eu vou explicar características dentro dele, que fica mais fácil de entender. Tá? Numa visão mais high level, o que seria o VMware Cloud? Né? O VMware Cloud, eu tenho a minha infraestrutura gerenciada pela AWS, mas é um serviço que é gerenciado pela VMware. Né? Então, o que é gerenciado pela VMware, o que é gerenciado pelo cliente? Então, os componentes de gerência do VMware Cloud, que é aquele famoso VMware Cloud Foundation, então é o vSphere, o vSAN e o NSX, que é a parte de network definida por software, é toda gerenciada pela VMware. Tá? Então, a VMware, ela cuida de patch, ela cuida da instalação, ela cuida da automação, então tudo que você fizer de crescimento aqui dentro, ele que toma conta. O cliente está responsável pelo quê, então? Basicamente para criar recurso. Então, eu crio meu switch virtual, eu crio minhas regras de firewall, eu estabeleço meus NATs, eu coloco meus workloads dentro da área de armazenamento. Então, essa é uma visão bem high level do que seria o SDDC. Então, alguns outros pontos importantes. Ele é um modelo... Uma discussão que a gente sempre tem, uma dúvida que a gente viu, uma dúvida que a gente tem sempre, que a galera tem sempre no começo, e eu tive essa dúvida, né? E vocês até me ajudaram bastante nisso, é esse entendimento do próprio VMware on Cloud, né? Que a ideia é um serviço gerenciado pela VMware, né? Você usa o cluster com o vCenter, com o NSX, tudo que está dentro dele. E quando você sobe isso dentro da AWS, diferente de um serviço mesmo gerenciado da AWS, onde você sobe o serviço na sua conta ali, o VMware on Cloud, na verdade, você sobe na infraestrutura da própria VMware e você faz links, conexões com a sua conta. É isso aí. Nada mais o ambiente da VMware nada mais é que uma VPC da VMware, né? Então, a VMware tem uma conta gigantesca com a AWS, né? E com eles criam... Quando um cliente solicita o modelo, basicamente ele está criando uma VPC.
Então, na hora que a gente fizer uma demonstração rápida aqui de como é que cria o SDDC, lá ele vai falar algumas características de bloco CIDR, qual que é a VPC, qual que é a subnet que você vai estabelecer, e ali por trás tem o famoso CloudFormation que faz o papel legal, né, de disponibilização da infra. A mágica, né? É isso aí. Que é a mágica que a AWS tem hoje, né, que é você fazer a famosa infraestrutura pelo código, né? Então, esses são os benefícios, de novo, da cloud. Por isso que a gente consegue crescer de uma maneira tão interessante, tão rápida. Tá? Um outro ponto importante de falar, que acho que como o Flávio comentou, do serviço gerenciado, na AWS, por exemplo, no RDS, você não vai fazer a instalação do MySQL que você quer. Não, ele é gerenciado por eles. Então, a versão que vai vir para cá é a versão que a VMware está trabalhando na mais recente, ela que vai te fornecer, ela que vai padronizar. Então, você não tem acesso ao root. Então, essas máquinas que estão aqui, os ESX que estão rodando aqui dentro, você não tem acesso ao root. Esse root é da VMware. Você vai ter uma conta administrativa que tem algumas restrições. Por exemplo, você também não pode instalar VIBs, né? Isso aqui é o famoso Virtual Infrastructure Bundle, que são os kitzinhos, são os drivers, são os pacotezinhos que rodam dentro do VMware, né? Aqui, você não tem acesso nas configurações de VDS. VDS é o Virtual Distributed Switch. Então, o switch distribuído. Você não tem acesso nessas configurações. De novo, é a VMware que faz isso. Quando você quiser fazer alguma ação, existem APIs aqui dentro para você criar seus segmentos. Tá? E você também não tem acesso direto na console da VMware, por exemplo. Você não consegue mexer na parte de gerência da VMware. Ou seja, se eu quiser mexer no vCenter, se eu quiser mexer no NSX, se eu quiser mexer no vSAN, eu não consigo. De novo, 100% gerenciada por questão de SLA, contrato, etc. Né? Então, acho que é importante comentar isso aqui. Algumas coisas interessantes que é para falar do VMware Cloud, agora que a gente entender um pouquinho o modelo, quais são os benefícios de eu trabalhar com a parte de cloud? Quais são os benefícios de trabalhar com elasticidade? Quais são os benefícios de eu trabalhar com automação? Um dos pontos que a VMware explorou é um negócio que ele chama de Elastic DRS, que é Distributed Resource Scheduler. Basicamente é o quê? A VMware tem um serviço chamado DRS, que é justamente para fazer o balanceamento de carga, né, nos servidores. Só que, por que não um pouquinho mais para frente com o modelo em cloud? Por que não transformar em elástico como a AWS faz com tudo? Para poder ter o crescimento sob demanda. Então, a VMware, ela utilizou essa mesma característica, né? Vamos falar do Autoscale, vamos falar do CloudWatch, vamos falar do CloudFormation novamente. Então, toda vez que eu precisar fazer alguma coisa, crescer o ambiente, ele vai crescer dessa forma aqui. Então, tem alguns thresholds que eu posso pré-definir para o ambiente crescer ou diminuir. Então, por exemplo, se uma parte de armazenamento começar a diminuir, o VMware trabalha, ele vai adicionar um novo host para você atender capacidade. De novo, é vSAN, crescimento horizontal. Para crescer armazenamento, eu coloco mais hosts. Né? Se eu tiver problemas de performance, por exemplo, se eu estiver atingindo um nível muito alto de processamento, memória, etc., eu defino também qual que vai ser o threshold, né, e como é que eu vou crescer. Quanto eu posso crescer e até quanto eu posso crescer, porque isso aqui é sob demanda. Então, de novo, é para atender sua carga. Então, ela pode aplicar no momento que você precisar. Aqui tem um exemplozinho, um slidezinho, só para ilustrar mais ou menos o que seria isso. Então, digamos que isso aqui é a sua estrutura, né? Você tem os seus thresholds, imagina que o CloudWatch está olhando isso aqui. Você tem a parte de CPU, memória e storage. Se por acaso algum desses thresholds ele for avançado, digamos assim, o que a VMware vai fazer? Ele entendeu que teve um evento aqui dentro. O que ele vai fazer com esse evento? Eu preciso continuar atendendo minha demanda. Parte de crescimento, mais uma vez, auto-scale. Então, automaticamente ele pode colocar um host aqui, se você predefinir que você quer isso, para poder atender o quê? A demanda. Então, com esse host a mais, eu consegui distribuir essa carga. Essa carga foi distribuída, eu não estou mais num momento de crise. Se eu não precisar mais desse host, automaticamente ele sai e você continua no seu modelo tradicional. Então, esse aqui, de novo, aquelas características de Black Friday, spikes, né, famoso spikes na AWS, se você não sabe, não tem uma visão mais ou menos de quando você vai ter um pico, isso aqui é interessante para ele poder justamente poder atender a sua demanda e depois que a sua demanda foi atendida, ele sai. Então, você pode trabalhar com, de novo, aquele conceito de cloud, eu cresço sob demanda. Tá? O mesmo vale, esse mesmo conceito de automação, esse mesmo conceito de crescimento também vale para falha. Então, imagina que eu tenho meu host aqui, eu tenho meu ambiente, meu cluster trabalhando também,
E por um acaso, eu tenho algum host meu que possa apresentar um problema. Esse host aqui apresentou um problema e tinha uma VM rodando. Então, o que a VMware faz? Ela automaticamente evacua esse host, movimenta essa VM aqui a quente. Se ele faz em pré-check, em pré-falha, ele movimenta essa máquina quente. Se a máquina ela falhou fisicamente, abruptamente, sem ter um pré-check, né, vamos falar de um exemplo do Smart, né, que nem de disco. O Smart é um pré-check, é uma pré-falha. Se eu percebo isso antes, a VMware vem, adiciona um novo host, né, e faz essa movimentação. O que o pré-check faz, Alan? O pré-check ele avalia características de hardware, alguns parâmetros de interrupção, características do host físico que está lá. Então, esse pré-check ele detecta uma falha antes dela acontecer, no hardware físico. Ele percebendo isso, ele evacua esse servidor aqui, faz o famoso vMotion a quente, ou seja, essa máquina não para, ela vai parar em outro host e ele substitui por um novo host saudável. Entendi. Se ele sentiu uma falha, sei lá, se teve uma falha de um componente específico, ou uma falha de rede, talvez, mas que permita a comunicação ainda, rede externa, por exemplo, que permita a comunicação ainda com os hosts, ele consegue fazer o vMotion sem... Entendi. Sem ter falha. Então, o pré-check, eu pensei que a resposta seria que o pré-check. Foi uma piadinha infeliz. Não, piada boa, tem que dar uma animada aqui. Não, mas ficou claro. Mas também tem o cenário de falha física, abrupta, né? Tem aquela falha que às vezes a gente não detecta, né? Que nem alguns pré-checks também não conseguem determinar. Então, quando isso acontece, da mesma forma, a VM ela é transportada, mas ela é transportada de uma outra forma. Aqui entra um conceito que a gente chama de HA no VMware. Quando ele faz um HA, o que ele faz? Internamente no vCenter, ele tem o controle de onde está cada uma das VMs, né? Quando o host falhou e ele não recebe mais heartbeat para ele vai falar, olha, eu vou declarar que esse host falhou, então ele tira o lock dessa VM e faz ela subir em outro local. A VM, como o disco ele é distribuído, o disco existe para todo mundo. Então ele consegue subir essa máquina aqui, em coisa de, por exemplo, se esse host falhar, em menos de 1 minuto essa máquina está no ar. É o tempo da subida do sistema operacional, praticamente, né? É o tempo da subida do sistema operacional, porque o que você tem, aí é uma confusão que a galera que não é do mundo de VMware se confunde, né? Que quando a gente fala normalmente em HA ou High Availability, no alta disponibilidade, né? Normalmente você está falando de uma aplicação clusterizada, ou uma aplicação autoscaling, ou com load balancer, que ele é tolerante à falha no sentido de você não ter perda, ou dessa perda ser de poucos segundos, né? O VMware chama isso de tolerância à falta, que é o FT. Fault tolerance. Que é o fault tolerance, exato. O HA para... Exato. O HA para a VMware, na verdade, é uma alta disponibilidade onde você tem a sensação de um reboot, né? Você perde memória e CPU, né? O processamento está rodando, e aí você tem que desligar e ligar em um outro node, só que você tem essa perda aí do que está rodando no sistema operacional naquele momento e tudo mais. Essa é a minha versão da história, tá, Alan? Pode ser que você tenha outra versão, mas a minha versão é que primeiro a VMware lançou essa técnica, ela não tinha técnica de tolerância à falta, ela só tinha técnica de HA, que é o HA hoje. Por isso ela chamou de HA, porque para ela aquilo ali já era tolerância à falta de certo ponto, né? Ou, perdão, é alta disponibilidade de certo ponto, né? Você deixa disponível mesmo se um nó físico cai, a aplicação ela rebuta, mas ela volta. Se você tiver um load balancer na frente, então você não vai ter nem sensação de perda, de queda. Agora o FT surgiu depois, né? Como ele surgiu depois, ele teve que ganhar outro nome. E aí a VMware criou um nome chamado tolerância à falta, que inclusive até hoje é um pouco limitado, né, Alan? Sim, a possibilidade de fazer tolerância à falta. Né? Porque o que na verdade é o FT, né, a tolerância à falha deles? Basicamente, tudo que está acontecendo num host acontece no outro. Então, essa VM ela está aqui, ela também existe aqui. Então, por exemplo, um usuário está acessando esse host aqui. Ele está operando nessa VM. Só que ele está sendo replicado a nível de memória, a nível de instrução. Então, tudo que está acontecendo aqui, está acontecendo aqui. As limitações são basicamente características de processador, algumas features específicas, por exemplo, o número máximo de cores que pode ter uma VM para suportar, tamanho máximo de RAM, justamente por causa do bus, né? O bus que eu vou estar usando para fazer isso, eu vou estar usando rede, né? Então, é diferente de um bus interno que é bare metal, né? O bare metal, vamos falar que é 20 vezes mais rápido.
internamente do que o se não mais, né? Isso aí. O vídeo cair para uma parte de I/O. Então, existem essas limitações justamente para você poder, se falhar um host físico, ele começa a operar por aqui sem você ter a mínima ideia do que aconteceu. Sim. A diferença é que é? Fora que FT você gasta o dobro do recurso, né? Você gasta o dobro de memória e o aí. dobro de CPU, né? Porque você tá com tudo do outro lado também, né? Então, isso em geral é pouco utilizado, só para coisas muito específicas, né? Isso aí, é bem específico mesmo. Para quem tem negócio muito crítico e não pode ter zero de downtime, normalmente eles acabam aplicando isso. E não suporta, e além disso, não suporta um balanceamento de carga, porque a aplicação tem que ser legada, antiga, né? Porque se a aplicação é moderna, ela suporta balanceamento, aí você não tem esse tipo de preocupação. Isso aí é... Apesar de que agora com o VMware on Cloud você ganha uma camada extra, que é o pré-check, né? Isso, você tem algumas coisas a mais, né? Então, o fault tolerance basicamente era isso, né? Se eu colocar uma VM aqui com 16 GB de RAM, ele vai estar usando os 16 GB de RAM nas duas máquinas ao mesmo tempo, né? Então, essa é a perda, né, que você tem, né? Que é o famoso dobro de memória, né, que você está usando, porque você está usando em 2 hosts, né? E é uma característica interessante que fala bastante, então, hoje também a AWS fala bastante sobre isso, né? Sobre alta disponibilidade e tolerância à falha. Apesar de as palavras conduzirem ao mesmo significado, tem uma diferença muito grande que é o quê? O high availability ou alta disponibilidade basicamente dizer assim, eu tenho disponibilidade para continuar meu serviço, que é o que o HA faz aqui. Então, se o host falhou, ele bota ele aqui. O monitor está no ar, ou seja, eu estou altamente disponível, porque eu consegui fazer meu failover para cá. Só que o failover significa que eu tenho downtime mínimo, mas eu tenho. Tolerância à falha é justamente você não ter uma perda. Então, é o famoso fault tolerance, é o famoso tolerância à falha. Então, essa característica a VMware tinha lá no passado, né? Lá quando a gente falava de servidor físico, quando a gente queria aplicar dessa forma, mas a gente melhorou, né? Justamente pela característica de cloud, isso foi melhorado, porque agora tem o pré-check. Então, antes mesmo desse cara falhar, eu movimento ele para cá, arranco ele fora e coloco um novo. Então, essa é uma melhoria que a cloud traz, né? Essa é uma característica importante de conceito, e é isso que muda, né? Quando a gente fala de alta disponibilidade e tolerância à falha. Né? Beleza? Então, avançar um pouquinho mais aqui. Então, bora lá, deixa eu voltar para minha apresentação. Aqui está. Beleza? Então, isso é uma característica de remediação, isso é uma característica da elasticidade. Então, o que mais o VMware Cloud me traz de benefício? Né? Então, vamos lá. Operações híbridas. Por que eu falo operações híbridas? Porque quando eu trabalho com o VMware Cloud, você lembra que a gente comentou que você tem o mesmo painel para enxergar o que você tem dentro de casa e o que você tem na AWS? A VMware ela disponibiliza um componente para justamente você fazer essa integração. Então, esse SDDC aqui, ó, tá vendo? VMware SDDC, VMware, esse aqui na verdade está na AWS, e esse aqui é um data center on-premise. Então, o que acontece? No mesmo painel que você já tem dentro de casa, você consegue enxergar seus 2 data centers, né, seus 2 SDDCs, e os seus hosts aqui dentro. Então, isso é uma característica que a solução traz, né? Ele cria a AWS ela tem bastante o conceito dos R's, né, os 6 R's, né? E a VMware, ela meio que introduziu um novo por conta disso, né, que ele chama de relocate, né, que é justamente o quê? Eu tenho o mesmo local, eu tenho uma mesma VM, eu tenho o mesmo painel, e eu tenho uma extensão que eu posso movimentar para cá e para lá sem downtime, né? Então, por exemplo, a migração para cloud ela fica muito simples. Eu simplesmente pego uma VM que está dentro de casa e faço assim, migrate. Isso que é o legal. Então, por isso que a VMware junto com a AWS, eles acabaram reinventando, digamos assim, um novo R, né? Que seria o famoso relocate, porque realmente você está realocando um recurso de um data center físico para um outro data center físico em cloud, que no caso é a AWS. Tem alguns pré-requisitos para isso? Sim, existem, lógico. Primeira coisa, para poder fazer um migrate a quente desse jeito, essa rede que está aqui, ela deve ser a mesma que está aqui dentro. Então, por isso que a VMware entrega algumas coisas, por exemplo, como um L2 VPN. Eu posso fazer uma extensão da minha rede através de uma VPN, né? Mesmo que o cliente não tenha o componente que a gente chama de NSX dentro de casa, a VMware entrega um appliance para você subir dentro de casa e ele fazer a extensão das suas redes para lá. Né? Não precisa fazer RIP, uma banda mínima para poder suportar o vMotion é 250 MB. E para você ter uma garantia, o Direct Connect é um caminho para poder fazer essa migração a quente. Tá?
Mais pra frente a gente vai falar de um outro componente da Isso é uma coisa que eu acho que você não faz, viu, Alan? Desculpa, acho que tá um pouquinho atrasado. Uma coisa que a gente não faz, se não for com que eu não sei, na verdade, que eu não sei se dá para fazer, sem ser com VMware on Cloud, que é a migração usando com RAP, né? Reutilizando os IPs que já existem, mantendo o domínio de broadcast, né? Então, dá para você levar os mesmos IPs para o lado de lá, é claro, mas você vai quebrar, você vai duplicar subredes e tal. Fazer desse jeito, exemplo, VM, levando os IPs com extensão de rede, eu não consigo ver outra solução que faça, não sei se você conhece. Realmente, hoje, você até conseguiria fazer, mas aí demanda um trabalho muito grande, porque você imagina que você vai ter que colocar alguma solução de VXLAN, alguma solução de NEV. Sim. Né? Sim, você vai colocar uma coisa por baixo dos panos ali, toda vez que subir, conectar e tal, mas assim, uma extensão de LAN desse nível, né, de você deixar o 92.168.0.1 de um lado e pôr o IP 92.168.2 do outro lado, migrar sem cair, poder voltar, cara, com essa simplicidade, com essa facilidade que o VMware on Cloud faz, eu não consigo ver. Isso realmente é um ponto forte deles, porque é muito fácil, cara, porque a complexidade para fazer isso é enorme. Mas aqui, justamente, é o quê? É clique. Eu quero estender uma rede, é um botão, estender rede, pumba. A rede está estendida, você não tem que envolver pessoal de rede, você não tem que envolver seu time de network, você não tem que envolver seu time de fire, você não tem que envolver ninguém. Tem que mexer em DNS, não tem que fazer nada disso, né? Por exemplo, se eu mexo com Cloud Endure, por exemplo, a gente tem feito muita migração com Cloud Endure, cara, você está levando para lá, mesmo que você leve o mesmo segmento de rede, você está levando fisicamente para uma rede isolada diferente, né? Que está separada, segregada, então você tem que fazer apontamentos, trocar, resolvendo o DNS e tudo mais, né? Isso aí. Isso é um grande ganho, realmente, porque você não precisa se preocupar com nada disso. E é por isso que eles chamam de relocate, porque a gente sabe que toda empresa tem software legado, que está chumbado IP, que está chumbado host, está chumbado alguma série de coisas dentro de alguma máquina, de alguma VM. E o que acaba atrasando muito um projeto de migração, né? O cara quer migrar uma máquina, não consegue porque ele fala, puxa, eu estou sem o código-fonte, não consigo alterar esse cara. Aí começa a criar NAT, começa a criar uma série de coisas, a complexidade. Exato. Aí começa a vir o que o Ferrari estava falando no finalzinho da primeira parte, que é a questão de você usar, no mínimo, como uma estrutura de staging, né? Então, eu quero levar esse cluster com 300 VMs. Cara, você pode, em semanas, estar com esse ambiente todo do lado de lá, com o mesmo endereçamento de IP. Putz, migrei só uma parte, não levei as 300, levei 250, ficou 200 para trás. Vou levar elas ao longo de X tempo com uma estratégia. Depois eu vou modernizando, atualizando, desidratando, levando para serviço gerenciado, levando para RDS, levando para EC2, né? Inclusive, a gente tem clientes que estão nesse estágio, né? Sim. Tem muito cliente nesse estágio, tem muito cliente que está contente com isso justamente porque ele entregou essa facilidade, né? Você poder levar, porque eles, os tempos atuais, praticamente regra. A gente precisa ir para a cloud nativa. Só que quanto tempo a gente tem, quanto a gente pode gastar, etc. Então, além de ser uma solução para atender o que você já tem dentro de casa, ele pode justamente servir como uma esteira. Ele pode virar realmente uma área de stage. Você pode ser uma área de estágio para justamente você hospedar, acabar com a sua infra local por conta de contrato, porque você tem colocation, porque você tem que fazer refresh de hardware, por N motivos, né? Você pode levar para lá e você ainda por cima consegue manter a sua estratégia de cloud native, porque você já está lá dentro. Você já está com o primeiro pezinho lá dentro, o seu já está. Então, você já está dentro da infra global. Então, qualquer coisa que você quiser testar, também você elimina aquele risco maior que quando o cara está dentro de casa e ele tem que fazer algum teste com uma ferramenta nativa na cloud, ele sempre se preocupa com latência, ele sempre se preocupa com comunicação. Puxa, mas lá está na AWS e eu estou dentro de casa. Puxa, eu vou ter que contratar um Direct Connect. Puxa, eu preciso contratar não sei o que lá, e começa a aparecer aqueles outros, digamos assim, empecilhos, né? Ele também, o VMware Cloud, justamente, ele também elimina isso, né? Você já está lá dentro, você já está na mesma rede, você já está na infra deles, você não precisa se preocupar com latência, você não precisa se preocupar com tráfego, por exemplo, egress, né, que a gente vai falar mais à frente da ENI, por qual a importância dessa ENI. Então, assim, você quer ir para a cloud, alguém te falou para você, eu quero ir, você trabalha com VMware dentro de casa, cara, se você colocar isso na mesa, é questão de semanas, né? Literalmente 1 a 2 semanas você já tá configurado, migrado e já começando a falar Sim. de projeto. Deixa eu aproveitar e puxar um gatilho.
Essa questão, esse requerimento de 250 megabits por segundo, isso se estende ao Direct Connect, porque eu tenho visto projetos com velocidades menores, né? Sim, isso aqui na verdade o que é? É só por conta do vMotion, né? Do vMotion a quente, sem usar um componente que chama HCX. Então, isso aqui... sem o HCX. Isso aí. Então, isso aqui é para quando a gente está falando nativo, né? Eu não estou usando nenhuma outra ferramenta, mas mais à frente eu vou falar do HCX, que é uma ferramenta que a VMware comprou há muitos anos atrás, que é para fazer migração entre versões para cloud, né? Então, o HCX ele não tem esse requerimento de 250, acho que ele pede pelo menos 100, né, para ter uma boa resiliência, ou se você para fazer a vMotion a quente. Se você não quiser fazer a quente, ele tem um negócio que ele chama de bulk, que ele fica replicando, é que nem o Cloud Endure faz. Ela fala assim, quero virar a chave. Tá bom, você aperta o botão, ele faz o cutover. Na hora que ele faz o cutover, a máquina está rodando lá, e aí você não tem nenhum requerimento desse. Pode ser um link de 10 MB. Então você manda, ele vai ficar mandando para lá. Então vamos avançar aqui um pouquinho. De novo, essa aqui é uma visão mais alto nível, né? Data Center On-Premise, VMware Cloud, serviços nativos. Alguns pontos importantes que existem dentro do VMware Cloud são políticas, né? Então você pode criar algumas políticas internamente, né? Dentro do painel, mas o que são as políticas? Vamos pensar no seguinte, eu quero falar de afinidade, host affinity. Então, eu preciso que, por característica de latência, qualquer coisa que seja, eu quero que algumas VMs rodem no mesmo host. Então, se define isso num painelzinho, eu quero que eles rodem no mesmo host, eu não quero que eles cruzem nada. Independente, mesmo que tenha uma interface 25 GB entre eles, eu tenho uma restrição de latência mínima possível, de microsegundo. Então, eu estou aqui dentro. Mantenho dentro aqui dentro, eu crio minha afinidade e eu estou rodando aqui dentro. Eu também posso ter meio adiante afinidade. Então, por exemplo, lembra do desenho da AWS? De alta disponibilidade, eu sempre vou ter a AWS ela tem um conceito de placement group, né? Placement group, você pode criar as partições. É o mesmo conceito. Então, por exemplo, eu tenho uma VMA e eu vou colocar essa VMA também num outro host. Para caso você tenha alguma falha aqui, eu tenho uma outra cópia aqui. Mesma coisa com essa. Então, eu coloco uma afinidade para anti-afinidade. Eu não quero que as mesmas VMs rodem no mesmo local. Eu também posso desabilitar, por exemplo, movimentações. Eu não quero que uma VM mude, eu quero declarar um host específico para ela rodar. Tem cenários específicos para isso, e eu vou explicar por quê. Quando a gente está falando de licenciamento, por exemplo, a Oracle é muito chata, né? A Oracle acho que a única pessoa que é mais... O famoso poderoso chefão das licenças é a Oracle. A Oracle fala assim, né? Ou você licencia o parque inteiro, ou então você me garante que eu vou estar num host só, com um número de cores específicos. Então, você até pode predefinir, mesmo sendo um host físico, você pode predefinir quantos cores eu quero rodar. Qual que é a penalidade? Na hora que você coloca uma restrição de cores, ele tem que aplicar para o cluster inteiro, porque senão não tenho como garantir que eu vou estar usando só aquela quantidade de core que eu contratei. Então, isso aqui vale mais para aquelas questões de licenciamento, no passado tinha um famoso hard lock, nessas coisas, né? Então, se eu falar para um caso de Oracle, não, vou trabalhar com 4 sockets, 4 cores, então eu vou travar com 4 cores. Então, independente se eu pular de um hardware para o outro, por conta da disponibilidade, eu estou em compliance com a parte de licenciamento. Tá? Então, é só uma feature para conta disso, né? Então, você tem cenários que você usa isso. Um outro negócio que a VMware tem, importante, que é o que a gente fala que garante os 4 noves, é o quê? Ele tem um conceito que a gente chama de Strategy Cluster. O que é esse cluster estendido? A VMware, ela faz o quê? Ela provisiona 2 SDDCs, ela provisiona quando você cria seu cluster, ele é um cluster único, né? Um cluster estendido, em 2 zonas de disponibilidade diferentes. Então, aqueles hosts para o meu cluster, ele existe também em outro local. De novo, eu tenho meu ambiente no site A, eu tenho meu ambiente no site B. Não, a gente não chama de replicação, isso aqui é síncrono. Então, o que eu estou fazendo aqui está acontecendo aqui. Então, o dado que eu estou escrevendo aqui está sendo escrito aqui ao mesmo tempo. Então, eu só faço a confirmação de escrita para uma aplicação, por exemplo, quando eu escrevi nos 2 lados. Então, independente de onde a minha aplicação está rodando, o usuário final que está aqui embaixo, acessando esse ambiente, que está fazendo uma operação, que está fazendo uma query, que está fazendo uma escrita, ele só vai retornar para esse usuário que está feito quando ele fizer nos 2 ao mesmo tempo. Justamente para quê? Porque se eu falhar um site inteiro, se uma zona de disponibilidade inteira cair,
Só aqui. Esse foi um mecanismo que a VMware tem. Ela já tinha esse conceito de Strategy Cluster com o vSAN dentro de casa. Ele usou esse mesmo conceito para a AWS, né? O que ele faz a mais para poder descobrir quem que é o cara que está no ar, aqui não está aparecendo, mas tem uma terceira zona que fica rodando um EC2zinho, que é um witness, que é o cara que está olhando a saúde desses dois caras. Então tem uma VMzinha que está olhando a saúde desses dois caras, e se um cara falhou, ele vai automaticamente comutar para um outro. Ô, Alan, no caso do Strategy, essa replicação, ela inclui memória ou não das VMs? Na verdade, aqui, ó, ele tá fazendo a parte de disco, né? Então, a primeira parte é o dado. A parte de memória Perfeito. vai se eu habilitar o fault tolerance. Perfeito. Então, segue a mesma regra. Então, ele estende o cluster e segue a mesma regra de um cluster que não é Strategy. Isso aí. Mesma regra. A diferença é que, assim, do lado de cá, quando eu faço o fault tolerance aqui, eu acabo consumindo recurso aqui. Quando eu faço um fault tolerance para cá, né? Eu não estou usando esse recurso. Aqui eu estou usando só a parte de disco, que ele está sincronizado 100%. Se eu usar o fault tolerance para cá, então a VM que está acontecendo aqui, ela está acontecendo aqui também. Sim. Lembrando que a gente tem o desafio do ambiente mais tradicional, de você está usando vSAN e você não tem o storage e não precisa nem se preocupar com a aplicação do storage, né? Então, você faz isso no nível do cluster e os discos estão na barriga das máquinas, que é assim que o VMware Cloud funciona, com os discos na barriga das máquinas, na barriga da máquina. Apesar de ser um EBS, a gente sabe, né, que na prática não está, mas ele é apresentado como se tivesse em alguns aspectos, né? Pelo menos na maior quantidade dos tipos, principalmente quando fala de EBS. Sabe que é uma coisa legal, Flávio? O ponto que você colocou é aquela famosa frase, né? O bom do detalhe é que a resposta está no próximo slide. O próximo slide justamente vai falar disso. Para falar de Strategy Cluster, né? Tem um terceiro componente que não está aparecendo aqui, que é o Witness, né? Que é o famoso tile breaker, né? Se eu tiver um split brain, por exemplo, digamos que aconteceu... Difícil acontecer em estrutura física, on-premise é mais fácil, mas na AWS imagina que uma região inteira falhou, ou então 2 zonas falharam ao mesmo tempo. Quando as 2 voltaram ao mesmo tempo, quem que eu ativo? Né? Esse é o papel daquele carinha lá. Ele vai olhar e falar, opa, peraí, vai ativar esse cara aqui. Beleza. Então, ativar para os usuários se conectarem aqui, ao invés de se conectarem aqui. Se tiver com fault tolerance, vai conectar nos dois. E por aí vai, né? Então, falando da parte de armazenamento, né, Flavinho, já que você já deu o gatilho aí, vamos falar como é que funciona a parte de armazenamento no VMware Cloud? Então, algumas características, né? A gente falou que ele trabalha com vSAN. Né? O vSAN, o que é o vSAN? O vSAN é o famoso hiperconvergência, né? Então, é o armazenamento convergente para crescimento horizontal. É não fazer crescimento vertical, né? Para não chegar no limite físico de hardware de crescimento. Então, eu vou crescendo com mais nós. Internamente, como é que funciona? Ele tem uma questão de criptografia, que ele usa o famoso KMS da AWS, né? Essas são as características da parte de criptografia. E como é que é dentro do host? Dentro do host físico, eu trabalho com uma parte de boot, que é um EBS, que nem o Flávio comentou, e a parte de armazenamento são discos NVMe. Então, dentro da barriga do host, eu tenho 8 discos SSD, né? A capacidade por dispositivo é de 1.8 tera. Então, esse é um padrão. Qualquer host VMware Cloud i3, ele é montado dessa forma. Então, os hosts são padrões. Todo host vai ter 8 discos na barriga, né? Vai ter um EBS para poder fazer a área de boot, né? Porque eu tenho que conseguir manter as características de sistema de imagem, né? E aqui são algumas características do host. Então, todo host vem com 2 sockets. Todo host tem 18 cores por CPU. E como são 2 hosts, são 2 CPUs, são 2 sockets, estamos falando de 36 cores. Tá? Então, é uma maquininha i3, que é a famosa i3 Metal, se vocês olharem no painel da AWS, essa máquina existe lá. E memória 512. Tá? A NIC, a gente vai falar que é a famosa Elastic Network Adapter, né, que é o tradicional da AWS, mas essa aqui é uma interface de 25 GB. Então, essa é uma característica do host. Então, o vSAN está aqui dentro, e o vSAN funciona como? É um conceito de cluster. Então, tem que ter no mínimo 2, né?
Hoje a VMware já disponibilizou o famoso two nodes vSAN para poder subir uma estrutura com 2 nós, né? Mas inicialmente ele trabalhava sempre com 3, que é o conceito mínimo, né, para poder tolerar uma falha. E é dessa forma que o armazenamento na VMware Cloud funciona. Então, um comparativo aqui só para saber como é que funciona a capacidade. Então, se eu falei que eu tenho 8 discos na barriga, você já deve ter feito a conta aí, né? Quanto seria isso aqui no total, né? E aí você vai olhar e falar, bom, beleza. Então eu tenho 1.8 vezes 8. Quanto que eu tenho de armazenamento? O cara fala, puxa, 1.8? Vai dar uns 12 tera, aí 13. Não. Por que não? Porque, de novo, eu tenho que ter alguma resiliência, né? Então eu trabalho com algum tipo de proteção. Então a gente fala de RAID. Então, apesar da máquina ela ser física e ter discos na barriga, eu não estou fazendo nenhum RAID por hardware aqui. Não tem nenhum hardware de RAID fazendo aqui. Nenhuma controladora fazendo a parte de controle desses discos. Quem faz isso é o VMware. Quem faz isso é o vSAN. E como é que ele faz isso? Ele faz um RAID por software, né? Um RAID por software e pela rede. Ou seja, meus hosts que estão distribuídos, eu defino quais são minhas configurações de armazenamento. Eu posso ter RAID 0 lá, né? Não faz muito sentido, mas para alguns cenários até faz, né? Uma máquina de teste, eu não quero ter replicação nenhuma para ela. Se o host falhar, perder a máquina, eu volto no backup, tanto faz. Mas o padrão é RAID 1. Então, ou seja, eu vou ter um dado, uma máquina, replicada em outra máquina, e depois eu tenho também a gente chama de witness, né? Que é para justamente, se falhar um host, ele poder fazer a redundância dele, a réplica dele para um outro host. É para sempre ter o dado íntegro, né? Então, quando a gente fala de capacidade, a gente está falando disso, por host. Tá? Quando eu estou falando de RAID 1, aqui com uma falha de tolerância zero, né? Eu não quero ter replicação nenhuma. Quanto que eu vou ter de armazenamento? Meu armazenamento por host seria isso aqui, 11 teras. RAW 7.4. Quando eu começo a falar de mirror, né, tolerando uma falha, aquele host, o armazenamento dele vai ser 5 teras de uso. E se eu quiser 2 tolerâncias, eu quero mais réplicas daquele dado, cai para 4. Esse aqui é um outro modelo, que é o RAID 5. O RAID 5, para poder entrar como RAID 5, de novo, eu preciso de no mínimo 4 nós. Então, a partir do momento que eu tenho 4 nós no VMware Cloud, eu consigo aplicar o RAID 5. O RAID 5 vai me dar um pouco mais de espaço. Então, isso aqui é falando de armazenamento por host. Tá? Então, tem algumas questões de política, são as policies, né? Isso aqui é a policy para a parte de armazenamento. Como é que vai funcionar isso? Eu quero saber quais são as políticas. Eu não quero tolerar nada, eu quero tolerar uma falha, eu quero tolerar 2 falhas. Minha política vai ser RAID 1, minha política vai ser RAID 5, então esses são os que eu defino a nível de VM. Então eu posso ter uma VM, apesar de eu ter diversas VMs dentro de uma estrutura, eu posso escolher uma ou outra e como eu quero a política para cada uma delas. Tá? Então, isso aqui é só um exemplozinho, né, da parte de armazenamento, mas a ideia de falar sobre armazenamento era isso. Tá? Aqui tem um exemplo só sobre o SQL Cluster para fazer a parte de preservação de dados, mas é só para tentar vislumbrar um pouco. Elucidar, né? Exatamente. Agora começar a falar um pouco de network. Beleza? Parte de storage, então, acho que tranquilo, né? A gente entendeu que são máquinas que têm disco na barriga. Tem uma RAID no nível de host, não é RAID no nível dentro do host, né? É RAID entre os hosts. Isso aí, é entre os hosts. Isso é importante frisar. O RAID que está ali debaixo dos panos ali na instância, nesse caso o exemplo é de 3 Metal, que é o tipo da instância que inicialmente era suportada pelo VMware Cloud. O RAID, cara, é inerente ali do próprio hardware, isso aí, a gente não se preocupa. O RAID da controladora, vamos dizer assim, né? É isso aí, vamos falar que é a controladora virtual. Exato. Então, beleza, falando de storage é isso. Uma coisa importante também de mencionar, que eu acho que eu não acabei não comentando aqui, lembrem-se que máquinas na AWS com disco na barriga são máquinas efêmeras, né? Lembra que a AWS fala? O disco é efêmero. O que é efêmero? Efêmero é que é igual circo, né? Eu não tenho um local, eu não tenho uma função específica. Se alguém me entregar aquele cara, eu vou usar, senão eu vou disponibilizar para alguém. Se ele falhou, automaticamente ele vai ser limpo
para um cara poder usar. Então, ou seja, falhou, ele vai liberar esse host para alguma outra pessoa usar. Esse dado aqui vai ser trabalho, vai ser limpo. Um ponto de atenção só para VMware Cloud, para VMware. Quando é raro, mas pode acontecer uma zona inteira falhar. Então, poxa, então quer dizer que na hora que minha zona inteira falhou, eu vou perder os meus dados que estão aqui dentro? Não. A AWS, ela tem você até pode sinalizar que você não quer que ela tome uma ação, né? Quando um host falha. Tem uma particularidade na AWS que você pode definir isso para um host seu, físico, né? Porque senão, se ele falhar, se a AWS detectar que é uma falha, o processo automatizado dela vai fazer o quê? Limpa a máquina. O erase. Esse é o padrão da AWS. No caso do VMware Cloud é um pouco diferente, por quê? Porque como é a VMware que gerencia, se esse host subir, o time de engenharia que entra. Então, por exemplo, a máquina subiu, a minha área de boot está aqui, meu disco na barriga está aqui, essa máquina ela vai subir normalmente, ela vai operar, a não ser que ele encontre alguma coisa aqui de errado. Aí sim ele vai entrar com um novo host. Mas esse é exclusivo da VMware, tá? É exclusivo do VMware Cloud. Se você tiver um host 3 lá seu que falhar, ou que uma zona por algum motivo desligar ele, esse dado pode ser perdido. Sim, na verdade está na SLA, ela precisa SLA do próprio disco até, inclusive VBS. O VBS está descrito lá que você pode perder o disco. Por isso cabe a você fazer os snapshots, se for o caso, ou fazer um backup através de outra ferramenta, ou autoescalar se for conteúdo efêmero mesmo, e assim vai. Isso aí. Bom, os 3 e tal. Beleza. Obrigado, Flávio. Agora vamos avançar um pouquinho para a parte de rede agora. Vamos falar como é que funciona essa parte de rede aqui nossa. Então, quais são os pontos chaves aqui? Conectividade, segurança e visibilidade. Então, o painel da VMware, ele entrega justamente isso. Então, como é que isso funciona na prática, né? A VMware, ela segmenta, ela trabalha com APIs. De novo, é um serviço tudo gerenciado, né? O que você consegue fazer como usuário? Então, eu tenho minha estrutura está aqui. Esse é o SDDC, essa é a VPC da VMware, né? Como é que eu estabeleço comunicação? Né? O mais tradicional, por exemplo, se você não quiser se você quiser começar sem contratar qualquer coisa e quer usar essa internet tradicional, está aqui, você fecha uma VPN. Assim como o mesmo modelo da AWS, se você quer acessar aquele ambiente, você acaba utilizando uma VPN. Você pode fazer acesso público? Pode. A VMware tem os mesmos componentes que existem numa VPC tradicional, existem lá? Sim. Eu tenho meu IGW, eu tenho meu VGW, eu tenho meus componentes internos. Mas a VMware, ela simplifica dessa forma, né? Então, ela quebra em duas visões, internamente. Ela chama de Compute Gateway, que é gerenciada pelo cliente, ou seja, minhas regras que eu defino aqui. E a Management Gateway são os acessos aos componentes do VMware. Então, ela permite que eu tome algumas poucas ações aqui dentro. Por exemplo, fornecer acesso no vCenter. Poxa, mas por que fornecer acesso no vCenter? Eu não tenho um vCenter dentro de casa? Eu posso fazer isso, ter um painel único. Então, eu venho nesse componente aqui e falo assim, olha, eu quero liberar acesso ao vCenter. Então, esse painel vai enxergar o vCenter daqui e ele vai gerenciar esse ambiente daqui. Tá? Então, ele também tem o conceito, ele tem o firewall dele aqui, o Compute Gateway, a gente vai falar que é a parte de leste-oeste. Então, tudo que eu tenho de segmentos que eu posso criar, meus switches virtuais, digamos assim, que eu posso criar aqui dentro, é nesse cara aqui, e eu posso segmentar minhas redes aqui internas para minhas aplicações, que a gente chama de leste-oeste. O norte-sul, ele está dentro desse cara aqui, né? Ele tem um componentezinho aqui interno chamado, a gente chama de Edge. A gente não mexe nisso aqui, a gente não tem como mexer nesse cara, é um componente de novo gerenciado. Eu só tenho algumas poucas instruções que eu posso mandar para cá, que é tudo via BGP. Mas a gente vai, mais para frente, a gente fala um pouquinho mais como é que funciona isso. Então, como é que conecta para a cloud? Como eu comentei antes, uma VPN. Eu posso usar uma VPN. Ou então, se eu quiser estender meu data center, eu uso um NSX Edge standalone que tem no painel. Você só aperta o botão, ele já vem pré-configurado. É só você subir e ele já se conecta. Ou também você tem a opção ainda de usar um Direct Connect. Né? Então, peraí. Eu tenho mais uma opção que é o famoso Direct Connect. Como é que é esse cara aqui? Se eu tenho a opção de VPN e tenho a opção de utilizar uma extensão de rede, para que eu vou usar o Direct Connect? De novo, né? O Direct Connect é para aquela questão de latência, banda garantida, você quer isolar o tráfego, etc. Então, você pode colocar um Direct Connect aqui no meio.
Tá bom, Alan, mas o Direct Connect, pelo que eu entendi, é uma conta da VMware, eu tenho minha conta aqui, onde é que eu entrego isso? A conta da VMware, ela é dela. Quando você cria sua conta com o VMware Cloud, você apresenta uma conta AWS que é sua. Então, essa conexão ela vai ser entregue na sua conta. Eu vou mostrar mais para frente isso, eu vou depois abrir o painel para poder tentar explicar um pouco melhor, que for a hora que a gente vai começar a falar de ENA e dos outros componentes internos. Mas isso aqui é, de novo, só para entender que existe essa opção, né? E, basicamente, ele funciona como na AWS tradicional. Então, eu vou ter um cara aqui no meio fornecendo a parte de conexão. Eu vou ter minha seção BGP, que eu vou estabelecer. E aí eu vou ter minha parte de roteamento dinâmico acontecendo aqui dentro. De novo, eu tenho componentes da VMware aqui dentro. Eu sou limitado. Você lembra que o Norte-Sul ele é limitado para mim? Ele é só via BGP? Então, quem que vai fornecer as regras, as minhas rotas? Tudo que eu criar aqui dentro, automaticamente vai ser propagado para cá. Então, todo segmento que eu criar roteável, ele automaticamente cai para cá e ele é replicado para cá. E ele também vai ser replicado para a VPC. Então, depois eu vou mostrar isso aqui, como é que funciona na prática, abrindo o painel. Isso aqui é só um exemplo para poder dizer que essa opção ela existe. Sim, esse conceito confuso para a maior parte da galera também, porque, na verdade, na conta, então você tem a conta da VMware, que você não tem acesso nela, né? Só tem acesso ao VMware que está dentro dela. E a placa de rede que vai estar... e a conectividade que é feita com o nosso ambiente da nossa conta da AWS, né? Aqui, na verdade, o ponto que você está colocando, na verdade, é a extensão com o on-premise, né? Mas é importante lembrar que, às vezes, depende do caso e tal, da circunstância, né? Às vezes não é uma extensão e tal. A placa de rede que vai nessa conta, a conectividade entre a conta da VMware e a conta tua da AWS é através de um compartilhamento de uma INI, né? De uma placa de rede. Então, é como se você estender a placa de rede do lado de lá. Então, se só a conectividade que já existe do Direct Connect que está lá te atende, pode ser que talvez você não precise desse tipo de conectividade, né, Alan? Sim. É isso aí. Aqui você está dizendo o caso onde você vai levar o Direct Connect direto para o on-premise, né? Isso aí. Esse aqui é um caso, por exemplo, quando eu quero trabalhar com extensão. Exato, ou estender, ou deixar híbrido durante um tempo. Isso, por exemplo, eu não sei quanto tempo eu vou levar para fazer meu Cloud Native, então isso aqui vai existir por um tempo. Tem questão de compliance também, às vezes você tem um cenário que você precisa manter algumas VMs aqui dentro, por exemplo, PCI às vezes pede isso, né? Então vamos falar da Software Express, vamos falar da Itautec, esses caras que pedem para ter um hardware físico específico, ter um local específico, etc., para ficar. Então, de repente, você tem que manter uma estrutura mínima aqui para poder fazer a parte de autorização de cartão, por exemplo. Esse cara vai coexistir durante um tempo aqui. Então, para não ter problema de latência, de comunicação, o Direct Connect ele vai existir aqui no meio para resolver esse problema, né? Então, isso seria, por exemplo, um cenário. Mas nada impede de você ter ele também como temporário. Eu posso colocar um Direct Connect aqui temporário. Eu posso contratar, eu quero contratar por alguns meses para poder fazer minha migração. Não quero usar um Snowball, eu quero manter por um tempo operando aqui, porque eu tenho algumas restrições. Usar ele aqui, depois levar ele para sua conta mesmo, né? Usar ele aqui, depois levar ele para sua conta mesmo e fazer a conectividade através da sua conta, né? Da sua conta AWS, né? Isso aí. Ele vai ficar mais fácil de ver na hora que eu mostrar no painel, que eu explico mais fácil como é que ficaria. Eu dou um exemplo mais detalhado. Tá? Esse aqui é para falar da parte de extensão, né? Quando eu comentei, de novo, eu tenho um L2 VPN, que eu posso fazer a extensão da rede que está aqui para cá. Né? Então, eu tenho um edgezinho do próprio NSX que ele põe aqui no meio para fazer essa comunicação. Tá? Então, de novo, o domínio de broadcast começa a ser replicado, é tudo por um clique. Então, apertei o botãozinho aqui, eu quero L2 VPN, ok, ele vai preparar o appliance para você simplesmente subir daqui. Você vai startar, ele já vai subir configurado. Pensa num storage gateway da vida, né? Um storage gateway ele funciona da mesma forma, né? Você aperta lá, ele te entrega, não, se bem que o storage gateway ainda pede para você colocar um IP de onde vai estar seu gateway. Aqui você não precisa. Tá? É só uma diferençazinha, mas é só para dar um exemplo similar. Outra coisa que existe, né, que a AWS já tem nativa, né, com o Security Groups, é a famosa microsegmentação, né? No VMware Cloud você tem também essa mesma característica, né? Você também trabalha com grupos, você pode criar regras por VMs. Aí a diferença é que você pode atribuir para nome de VM, para sistema operacional, para N tipo de parâmetros que existem. Então você pode fazer isso para cá. Tá?
Então, o que isso ajuda, né? Ele dá o NSX aqui, na visão do VMware Cloud, ele ajuda justamente a você ter visibilidade, né? Você tem um local único, fácil de conseguir enxergar onde é que estão suas redes. Você tem um local fácil para poder enxergar como é que está seus fluxos, comunicação, etc. E você ainda pode fazer análise desse tráfego, né? Você pode usar, por exemplo, IPFix. Eu quero habilitar IPFix para olhar o flow, como é que está o fluxo de uma VM para outra. Eu quero mapear minha estrutura de rede, né? A VMware tem algumas ferramentas para isso, que é o famoso Network Insight, mas não vou falar sobre isso. E você consegue ter uma visão completa de uma aplicação. Então, imagina que você tem uma aplicação legada, passou de N diretorias, trocou diversas pessoas dentro da equipe. Você não sabe como é que aquele software se comporta, mas você está amarrado de um jeito que você vai falar assim, eu vou tirar de dentro de casa do jeito que está e vou para a VMware e não vou tocar mais. Porque eu não sei como é que funciona, isso aqui vai me atender, eu não vou conseguir reescrever. Isso existe, né? Você vai para a rua, tem muita gente que perdeu o código-fonte, tem muita gente que não sabe mais com que a aplicação fala, com o que. Então, a VMware ela ajuda nisso. Então, ela consegue fazer o track, o desenho, 100% de como a estrutura fala, a nível de protocolo, a nível de porta, quem fala com o que trafega de um lado para o outro, que tipo de protocolo que é. Então, ele consegue te dar essa visibilidade. Então, quando o cara quer reescrever alguma coisa que ele não sabe mais como é que funciona, é só um botão, cara. Você aperta, ele desenha tudo bonitinho para você, o que está falando com o quê. Então, de novo, isso ajuda a transformar mais uma vez uma parte de stage para você fazer a migração para AWS para nativo. Então, são alguns pontinhos de diferença que o VMware ele traz, tá? Aqui é o famoso componente que o Flávio comentou da ENI, né? Então, como é que esse componente funciona? A VPC do cliente é esta aqui. A VPC da VMware é esta. Então, como é que a comunicação ela acontece, né? Então, de novo, na mágica, o CloudFormation ele cria algumas roles nessa conta do cliente. Ele cria para justamente poder fazer o quê? Manipular interfaces. Então, poder manipular a interface, eu crio uma interface e eu entrego uma ENI para uma outra VPC que é da VMware. E tudo que eu faço aqui dentro, né, nesse ambiente, ele pode se comunicar com essa VPC, porque no momento da criação do SDDC, ele pede essa informação. Quem que vai ser meu bloco, quem que é minha região, quem que é minha subnet. Porque na hora que eu crio o SDDC, ele vai criar exatamente nesse local que você predefiniu para eu ter uma comunicação direta através de uma interface 25 GB, eu não ter custo, porque, de novo, eu estou numa mesma zona, e eu poder acessar todo esse bloco que foi pré-definido aqui. Então, tá vendo que eu tenho uma tabelinha aqui, ó? E eu tenho uma tabela aqui? Então, quando eu criei meu SDDC, eu estabeleci um bloco CIDR. Minha VPC também já tinha um. Então, essas tabelas de rótulos, elas são trocadas entre eles. Então, se eu, dentro do VMware Cloud, quiser acessar uma instância EC2 que está nesse bloco CIDR, eu consigo através desse componente aqui. Então, o acesso vira uma rede local. O acesso é como se fosse uma VPC normal. Só que eu estou falando de VMware com AWS nativo. Mesma coisa, eu quero falar com um bucket. O bucket ele é privado, eu coloco um endpoint. De novo, estou usando a mesma interface aqui dentro. Um outro caso de endpoint pode ser o DynamoDB, por exemplo. Eu estou com o DynamoDB, eu quero que minha aplicação minha comece a utilizar o DynamoDB, eu vou usar um endpoint aqui dentro e vou continuar acessando, de novo, por essa mesma interface, sem custo, etc. Então, esses são os benefícios de poder trabalhar com essa ENI. É nessa forma que a VMware faz a famosa mágica dela, né? Então, eu criei meu CloudFormation, criou minha estrutura, subiu meu vSphere, configurou meus componentes, entregou nesta VPC uma interface que foi entregue para esta conta e tudo que eu tenho de informação trocada acontece aqui. Tá? Então, até o ponto que o Flávio comentou do Direct Connect, ele também acontece nesse miolinho aqui. Exato, o Direct Connect poderia estar na minha Customer VPC, por exemplo, né? Um ponto que pega bastante essa questão, quando a gente fala da questão de visibilidade, de recursos que estão dentro do VMware, eles vão ficar presos do lado direito do desenho aqui, né, do lado do SDDC. Quando eu vou para o mundo VPC, eu vou ter VPC Flow Log, Port Mirror, eu vou ter outras coisas. Eu poderia, por exemplo, até habilitar um Port Mirror ou um VPC Flow Log nessa placa de rede, nessa ENI de uma conta que é compartilhada com a outra. Isso aí. Acho que para tentar exemplificar um pouco mais, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar no painel, né? Acho que é um pouco mais fácil de mostrar agora. O que eu vou fazer aqui, ó? Esse aqui é um painel, um cliente X, né? Do cliente, né? E a VPC da VMware.
Então, se a VPC é da VMware, como é que eu vou aceitar uma conexão aqui dentro, né? Direct Connect. Aí começa a surgir aquelas famosas dúvidas, né? Então, na verdade, a conexão, ela é entregue para a sua conta, né? Então, você tem aqui sua VPC, entregue aqui. Você tem uma conexão entregue para cá. Como é que eu configuro? Então, como é que eu entrego agora essa comunicação lá para a conta da VMware? Então, de novo para o desenho aqui. A VPC é minha, a conexão está aqui dentro. Mas a minha interface, minha VIF, eu vou entregar para uma outra conta. A AWS ela permite que você faça isso. Então, se eu quiser criar uma interface para uma outra conta, eu simplesmente venho aqui, né, crio uma... Eu defino qual vai ser o tipo de interface, dou um nome para ela, né, qualquer. Escolho a conexão. Vou escolher uma aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó. E vou dizer que é para uma outra conta. Aí aqui eu ponho a conta da VMware. Aí depois eu entro com as configurações do parceiro, né? Então, VLAN, qual que vai ser a seção BGP, o IP que eu vou ter dentro do meu router, o router na AWS, aqui são informações que o parceiro fornece. E uma senha, uma secret. Fazendo isso, eu crio minha VIF e ela vai ser apresentada para a conta de um cliente, né? Lembrando que se eu contrato um link dedicado, eu tenho 50 VIFs, né? Se eu contrato um link que a AWS chama de hosted, que é o, entre aspas, compartilhado, eu tenho uma VIF só. Aí tem essa preocupação, né? É isso aí. E uma coisa interessante também, lembre-se que a VIF, o Direct Connect, ele tem que estar entregue para um gateway, né? Senão não adianta nada. A VIF é só a interface virtual para eu ter, assim, eu tenho a comunicação, já tenho minha porta. Onde é que eu vou ligar? Eu vou ligar numa interface virtual. Beleza, essa interface virtual está ligada. Então, eu já tenho comunicação, placas de rede, pontos de rede ligados. Mas eu vou entregar para onde? Eu tenho que entregar para um gateway, né? Então, dentro do VMware Cloud, eu estou entregando isso para um VGW lá no VMware Cloud. Então, deixa eu pegar aqui um desenho. Nossa, deve estar pequeno demais, né? Aqui. Então, na verdade, o que eu tenho? Dentro da conta da VMware, eu vou atachar isso dentro de um VGW. Então, o que vai acontecer no painel da VMware? Ó, esse é o painel da VMware Cloud. Então, eu tenho uma parte de Direct Connect lá dentro. Aqui vai estar a conta da VMware. Então, é esta conta aqui que eu vou atrelar no Direct Connect, na minha VIF, na criação. Fazendo isso, o que vai acontecer? Vai aparecer uma interface aqui dentro. E ele vai perguntar se eu quero atachar essa interface aqui dentro ou não. Que é o mesmo processo que tem na AWS de eu atachar num VGW, num Direct Connect Gateway, ou no próprio Transit Gateway, né? Que são, de novo, todos eles são gateways e estão atrelados a uma VPC. No caso da VMware, eu estou na conta da VMware, eu estou atrelando a esse VGW aqui, que é esta VPC. Ele vai aparecer aqui. Estabeleceu comunicação. Fechou. Isso aqui leva uns 15 minutinhos, tá? Porque isso aqui é um processo de automação. Mas ele estabelece a comunicação e a partir daí eu estou aprendendo rotas e ensinando. Então, tudo que eu criar aqui dentro, eu vou estar anunciando para alguém. E como é que funciona isso daqui dentro, na visão AWS, né? Então, se eu tenho uma VPC, o que eu estou aprendendo? O que eu estou anunciando? Né? A partir do momento que ele estabelecer essa comunicação, eu vou estar trocando informação de BGP. O que eu estou aprendendo, o que eu estou anunciando? Está vendo essas redes que estão aqui embaixo? Olha uma coisa engraçada. O Flávio não comentou de uma ENI. Da onde estão vindo essas redes? Isso aqui está vindo de uma conta, que é da VMware, né? Que está atrelada a esta conta de cliente. Então, tudo que eu estou aprendendo naquele painel aqui, ó, tudo que eu estou criando aqui dentro, todo o segmento que eu estou criando aqui dentro, ele está sendo apresentado aqui. Tá vendo? 10.8.171.0.24, 10.8.174, 10.8.176, e aqui é um bloco inteiro. Esse bloco é aquele bloco que foi pré-definido na configuração do SDC. Exato. E aí, veja, ele está roteando para uma placa de rede da conta, que na verdade a placa de rede está compartilhada e cai na outra conta, né? É isso aí. Então, é aqui que a mágica acontece também. Então, de novo, por isso que ele pede uma
uma conta, uma subnet, uma VPC, uma subnet, para justamente ele fazer isso. Então, quando eu vou no meu CloudFormation, deixa eu voltar aqui para ver. Isso aqui. Então, o que o meu CloudFormation faz, né? Ele dá alguns direitos para mim, né? Então, na hora que eu estou criando a conta, ele roda um CloudFormation, e esse CloudFormation ele cria algumas roles. Essas roles, por exemplo, elas vão estar com o nome da VMware. Por exemplo, tá aqui, ó. Tá vendo? E tem uma conta. Essa conta é uma conta da VMware. E não é aquela mesma conta que está no painel, porque a VMware tem uma conta gigantesca com a AWS, né? Então, se a gente for olhar o que esse cara vai fazer, basicamente deve ser operações na... Ó, tá vendo? Cross Account Network Interface Operations. Então, ele está dizendo que, olha, durante o CloudFormation, ele criou uma role, algumas roles, né? Para a AWS, para a VMware conseguir fazer algumas operações. Então, ele vai conseguir listar, escrever e ter algumas permissões de gerenciamento. É justamente para ele poder manipular essa interface. Então, por exemplo, se ele precisar criar mais, ele vai criar mais interfaces. Se ele precisar alterar o IP dessa interface, ele pode alterar. E, de novo, ele cai naquela questão que é gerenciada, que eu não mexo. Né? A conta da AWS é sua? É. Eu posso modificar aquilo lá? Pode. Isso vai fazer caquinha? Vai. Então, é importante deixar isso bem claro, né? Que faz parte de um processo de automação. Você tem um stack lá dentro. O CloudFormation ele deixa um stack, você pode até olhar o stack que ele faz. Inclusive, você pode até alterar esse CloudFormation, se for o caso, e você conhecer totalmente o que você está fazendo, né? Exatamente. Então, o que o stack fez? Ele vai criar algumas interfaces aqui dentro. Veja. VMware, VMC, não mexa, não mexa, não mexa. Ele cria várias interfaces aqui dentro justamente para poder tolerar falha, ter disponibilidade, etc. Nada mais é o que seria? Como se fosse um endpoint, né? Então ele vai usar um IP da sua rede, né? Da sua VPC, para estabelecer essa comunicação com o VMware Cloud. Vamos pegar aqui um exemplo, um cara que está ativo. 31, ó, por exemplo, o bloco que está aqui, o bloco que foi criado para essa VPC é um 7231, é o tradicional, é o padrão. É o famoso 3100/16, que é o que ele cria em todas as VPCs. Né? Então, ele criou uma interface nessa rede para estabelecer a comunicação com a SDDC. Então, se eu vir aqui de novo na VPC, e no Route Tables, você vai ver que ele está amarrado a uma ENI. Então, ele pode trocar à vontade, de novo. Tem uma parte de automação. Por isso que ele pode manipular o EC2. Se eu precisar alterar alguma coisa, ele vai modificar esse target aqui. Se você quiser saber quem é esse cara, você vai até ver qual que é a interface e vai até mostrar em qual conta que ele está entregue. Ou seja, ele está utilizando uma ENI, né, para fazer toda a comunicação com a VPC da VMware, que é do cliente, né, que o cliente contratou. Então, é aqui que essa magiquinha acontece. É por isso que eu consigo falar com o serviço nativo, é por isso que eu consigo acessar meus buckets, é por isso que eu não tenho custo, é por isso que eu tenho uma garantia de latência, porque, de novo, estou falando da infra, eu estou dentro do meu data center, agora está dentro da AWS. Então, é por isso que eu falo que realmente eu estou podendo utilizar como um stage, né? Porque eu trouxe o meu workload para cá do jeito que ele estava, sem qualquer tipo de alteração, e posso acessar qualquer serviço que esteja disponível do lado de cá. Né? Então, essa é a famosa mágica que a VMware e a AWS fizeram. Depois a gente só vê com o Flávio se ele quer que a gente faça uma parte 3, né? Uma parte 3, mas acho que pode ser que não precise, mas só se a gente quiser entrar realmente no Bitbyte. Beleza. Mas isso aqui é um exemplo real. O que é isso aqui? Isso aqui basicamente é o quê? É uma visão
na visão AWS, como é que é uma implementação de, por exemplo, uma solução de backup do Vim. Então, eu tenho uma estrutura aqui dentro, né, rodando no VMware Cloud, ou seja, meus hosts ESX, aqueles bare metal que a gente falou, a parte de NSX, a parte de serviço gerenciado, a parte que é gerenciada pela VMware, a parte que é gerenciada pela gente, né? Meus workloads estão aqui dentro, meu IGW está aqui, meu roteador de norte e sul também tem esse cara aqui, e a minha famosa ENI, né? Então, o que eu consigo com isso? Digamos que eu quero fazer uma implementação de uma solução de backup. No caso aqui, eu estou colocando Vim. O que vai acontecer com isso? Eu não vou usar armazenamento daqui. Eu vou usar o armazenamento que está dentro da AWS. Porque não faz sentido eu gravar um backup em discos NVMe, né? Convenhamos, né? Então, basicamente, eu vou ter uma estrutura mínima aqui do Vim. Então, vai ser basicamente o Vim Server e o Proxy, que são máquinas extremamente pequenas. Dentro da VPC, eu vou ter uma instância EC2 rodando ali para ser repositório. Então, ele vai estar com o disco EBS na barriga. De novo, aqui eu estou usando armazenamento AWS, então eu posso usar, por exemplo, discos mecânicos mais baratos, né? Porque backup é escrita sequencial, então a performance ela está ali, né? Atenção, ver qual tipo de instância que eu vou selecionar, né? Lógico, na hora de definir. Então o backup ele vai funcionar como? Ó, olha aqui, ó, o vermelhinho é o backup restore. Então, as VMs estão aqui dentro, eu vou fazer o backup de uma máquina, ele vai usar essa interface elástica, vai usar a parte de repositório e vai gravar aqui dentro. E ainda por proteção, eu posso colocar ainda mais uma cópia para um S3. Por quê? O S3 ele é multi-AZ, né? Então, se acontecer alguma coisa aqui, nesta AZ, eu consigo recuperar da S3. Eu poderia substituir essa estrutura para colocar apenas o S3 ali na ponta do NE? Pode. Porque aí eu consigo fazer as regras de lifecycle do próprio S3 e conseguir cambiar isso para o Glacier, por exemplo, depois de um certo período de tempo. Eu ia conseguir economizar um pouquinho mais, né? Sim. Tudo varia, porque assim, normalmente quando a gente coloca uma solução de backup na frente, ele que manipula o dado. Se eu colocar, por exemplo, lifecycle aqui, eu vou estar manipulando um dado que é gerenciado por ele. Aí eu tenho uma quebra, né, de integridade. Então, pode ser que o backup não consiga mais entender o que está acontecendo aqui dentro, porque eu manipulei via lifecycle, por exemplo. Mas, se eu não quiser usar uma solução de backup, nada impede de eu colocar, por exemplo, um storage gateway aqui e eu replicar direto para cá e colocar lifecycle, etc. Então, funcionaria do mesmo jeito. Né? Sim. Mas acho que a ideia seria mais isso, porque imagina que se eu tiver... De novo, isso aqui é um ambiente que é provisionado pela VMware, é automatizado, etc. Imagina que teve uma falha aqui. Nada impede de eu criar um novo SDDC, que é rápido o processo, a VMware fala até 4 horas, mas leva umas 2 mais ou menos para provisionar um ambiente desse. Esse ambiente subiu, eu vou estar restaurando daqui, ó. O ambiente já subiu, eu simplesmente faço um restore. Deixa eu trazer o que eu tinha aqui para cá, em outra zona. Então esse é um exemplo de caso real, né, para poder falar no que a VMware ela consegue ajudar. Mas depois a gente tenta bater um papo lá mais com o Flávio, ver se realmente ele quer tentar fazer uma abordagem maior, mas eu acho que já foi bem... Acho que a gente já foi bem no detalhe hoje, né? A gente só não fez uma demonstração prática de criação, coisa do tipo, mas eu acho que para hoje está bom, né? Beleza. Então é isso aí. Alan, obrigado, cara. A gente vai ver ainda se vai vir a parte 3 aí. Bem legal.